Gente, olha só. Outro prisma que nós temos que trabalhar aqui, né? O próximo prisma que a gente vai fazer os cálculos é o prisma quadrangular regular, reto nesse caso, tá? Ó, prisma quadrangular regular, a base é um quadrado. Reto, porque as arestas laterais formam 90 graus, né? Com a tua base. O que vai acontecer? Vamos chutar aqui um quadrado, a minha base, as arestas da base com 5 centímetros. E as minhas arestas laterais, que coincidem com a altura, 10 centímetros. Tá? Para facilitar os nossos cálculos aqui. A primeira coisa, como vimos, né, no exemplo anterior, a primeira coisa que geralmente nos pedem para calcular é o que nós chamamos de área da base. Área da base. Gente, neste caso, a minha base, o que é? Um quadrado, né? Eu até vou marcar aqui o meu quadradinho, ó. Meu quadradinho aqui embaixo, ó. De 5 por 5. Então, como eu tenho um quadrado de lado 5, eu não preciso me preocupar, né? Ó, 5 centímetros. A área da base, como é que eu calculo a área de um quadrado? Basta multiplicar um lado pelo outro, né? 5 vezes 5, 25 o quê? Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Pronto. A área da base tá feito, bicho. Tá feito. Tá feito. Próximo tópico que nós temos que calcular, né, num prisma. A gente vai calculando um por um. Área lateral. Área lateral. Área lateral. No nosso caso, a área lateral vai ser o quê? Vamos pensar bem de pertinho aqui, ó. Aqui eu tenho 5 e a minha aresta lateral vale 10. Então eu tenho um retângulo de 5 por 10. 5 por 10. Quantos retângulos de 5 por 10 eu tenho? 1, 2, 3, 4 retângulos. Então, no meu caso, a minha área lateral ela vai ser 4 vezes um retângulo de 5 centímetros por 10 centímetros. Sim, ó, a área de um retângulo é só multiplicar base vezes altura. 5 vezes 10, 50. Como são 4, isso resulta que a minha área lateral vai ser 200 centímetros quadrados. Então pronto. Área lateral, resolvido o problema. Gente, o que eu quero te chamar a atenção, ó, é que no retângulo aqui, no meu desenho, a gente também tem que verificar esses 4, ó. Eu tenho aqui, ó, nessa vista frontal, eu tenho aqui o meu retângulo de 5 por 10. Aqui, ó, vou fazer em rosa aqui, outro retângulo de 5 por 10. Lá atrás, eu tenho um retângulo de 5 por 10. E aqui do lado eu tenho outro retângulo de 5 por 10. Então são 4 retângulos de 5 por 10. Tá? Estes 4 que eu representei aqui na frente. Depois da área lateral, deixa eu fazer aqui porque o quadro é pequeno. Eu tenho a minha área total. O que é a área total? Depende da figura, depende do contexto, depende da situação. Tá? Não adianta decorar a área lateral mais 2 vezes a área da base. Se isso aqui fosse um pote aberto, não teria essa parte superior. Tá? Então depende do contexto. O que é a área total? Vamos supor que o nosso seja fechado.
tá? Seriam o somatório da área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, neste caso, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Neste caso, nós teríamos assim, ó, a área total seria a área lateral, que eu já sei, que é 200, mais 2 vezes a área da base, 2 vezes 25. A área total vai resultar em, ó, 2 vezes 25 dá 50, com 200, 250. O quê? Centímetros quadrados. Matamos a área total. Tá ficando uma bagunça, que eu tenho que aproveitar o quadro aqui. E o último é o volume. O que é o volume? Volume dos prismas, gente. Volume dos prismas. Área da base vezes a altura. Volume é só multiplicar a área da base pela altura. Neste caso, a área da base vale quanto? É só colar, ó, 25. Como eu trabalho com um prisma reto, a aresta lateral coincide com a altura, é 10. Então, o volume é 25 vezes 10, 250 centímetros. Ó, centímetro quadrado vezes centímetro, centímetros cúbicos. Pronto. Aqui eu tenho, né, um exemplo para vocês dos cálculos, né, dos principais cálculos para um prisma quadrangular regular reto. Certo, gente? Até a próxima!